Olá novamente, gente. Vamos então aqui estudar um pouquinho desse negócio chamado princípio da conservação da quantidade de movimento, tá bom? Que no fundo é o estudo aprofundado do teorema do impulso e, por fim, de algumas outras informações aí. Aqui, gente, eu vou ter que usar a apostila, tá bom? Eu tenho um videozinho aqui que eu vou fazer uma análise dele, né? No próximo vídeo vai ser uma análise opcional, mas é um experimento aí de teorema do impulso, tá? Que eu vou pôr para vocês assistirem aí, porque ele é muito importante. Eu vou comentando esse vídeo porque ali mostra o impulso experimentalmente, tá? Então, por enquanto é teoricamente, e a gente vai tentando deixar bem claro cada ponto aí, porque os exercícios, quando cai isso e cai em vestibular, isso aqui cai bastante em vestibular, tá, gente? Principalmente juntando com energia cinética aqui. Porque quando você tem um movimento, você tem energia cinética ali também, né? Você tem energia mecânica ali, ou seja, tem energia cinética também trabalhando ali. E além disso, quando você pega e colide corpos, você tem trocas de energia ali, né? Pensa numa bolinha de sinuca, por exemplo. Quantidade de movimento, bola de sinuca. Tem ninguém. Vamos pôr assim, jogo de sinuca. Profissional. Eu quero coisa profissional. São maravilhosos. Eu adoro ficar assistindo. Adorava, né? Quando eu tinha um pouquinho de tempo. Mas isso aqui não é profissional. Olha lá. Movimentos certeiros e precisos. Tá, aqui é uma reportagem, né? Mas é esse movimento que eu quero que vocês observem aqui, ó. Deixa eu ver se consigo desacelerar o vídeo. Isso. Aqui, ó. Tá vendo? Ele vai bater na bolinha. Ela bate. A velocidade que ela deu para a bolinha branca, é óbvio que a bolinha branca saiu aqui, mas tem casos que a bolinha branca fica parada. Ela vai, bate e a outra sai. Tá? Então houve transferência de energia cinética de um corpo para outro. Tá? E houve transferência aqui, do que a gente vai ver também, né, de quantidade de movimento. Tá? A velocidade de um foi transferida pela outra e isso depende totalmente da massa. Tá? Quando você tem um choque aqui, se for uma massa gigante que bate nisso daqui, a velocidade disso aqui vai ser bem maior para compensar essa massa. Se é um choque que eu dou com o mesmo tamanho, né, com a mesma massa, pode ser que aconteça várias coisas aqui que a gente vai analisar. Pode ser que bate e vai, pode ser que bate e os dois vão, né, bate e os dois vão, ou pode ser que bate um volta e o outro vai. Né? Tem várias coisas aqui que a gente vai analisar agora aqui com vocês. Mas isso aqui já é um princípio aí do que eu vou analisar com vocês, que é da conservação da quantidade de movimento aqui. Então, ó, na figura 8, representamos as bolas imediatamente antes da colisão. Então, aqui ó, tem uma bolinha A, B, com velocidade VA e VB, antes da colisão. No ponto B, durante a colisão. Então, elas vão lá. A aqui provavelmente tem uma velocidade maior que da B. Então, a A, lá, tem um vetorzinho maior que da B. Então, ela vai uma hora vai chegar aqui e vai bater. Quando bate, há a troca de força. A força que A faz em B é essa força aqui. A força que B faz em A por reação, lembra? Sempre tem ação e reação. Porque, né? Se eu aplico uma força num corpo, esse outro corpo aqui, né? Da outra mão aqui, vai fazer uma força em sentido oposto. Tá? Essa força e essa força, elas são iguais. Tá? Mas é só para a gente definir aqui AB, força de A em B. BA, força de B em A. E depois que há esse choque aí, a velocidade de A, embora ele não desenhou aqui, vai ficar um pouco menor. Aqui deveria ser um vetor menorzinho, né? E aqui a velocidade de B vai sair para lá, que é exatamente o choque que houve ali da bolinha de sinuca. Tá? Então ela vai, bate, aí essa daqui fica com uma velocidade menor e passa quase toda a velocidade para essa aqui, que sai com uma velocidade bem maior. Tá claro isso? Se não tiver, me fala aí que a gente reexplica de outra forma. Tá? Note que durante a colisão, a força que A exerce em B tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. São vetores opostos pela lei da ação e reação. Né?
por causa da terceira lei de Newton. Isso é, força de AB é igual a menos força de BA se a gente for escrever sem o módulo aqui, né? Analisando só os vetores. Bom, se essa força aqui e essa força elas são iguais em módulo, portanto, o impulso aqui envolvido também é igual, porque o tempo de contato foi igual, só tem os dois ali, né? Então a gente pode falar que o impulso de A em B é igual também ao impulso de B em A em módulo, ou que são os vetores opostos aqui, né? Isso que ele está querendo dizer. Pelo teorema do impulso aplicado a cada bola, temos que se IAB, que é o impulso da bola A em B, é igual a MB vezes VB, final, menos MB vezes VB inicial. Tá? Então ele está falando o seguinte, ó, essa parte aqui, essa parte aqui, eu não gosto daquele ferro, aquele foi bonitinho. Tá, essa parte aqui, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, que aqui é o fim e aqui é o início. Tá? Por quê? Ele tá usando exatamente o teorema do impulso. Que a gente demonstrou aqui. Ó. O que é o que? Aqui, é melhor olhar aqui, né? O teorema do impulso aqui. Ó. Que isso daqui. Isso aqui é meu impulso. Que vai ser. O duro disso daqui é que ele fica tentando corrigir, achando que a gente quer fazer linhas perfeitas. Nesse caso a gente não quer e ele fica forçando a gente a isso. Né? Eu não sei como corrigir isso, nunca consegui. Mas é igual aqui, ó, a isso daqui, isso aqui, tá? Que é esse V aqui é o fim. Esse V aqui é o fim e esse V aqui é o inicial. Então, depois que houve o choque, no fim, ficou com qual velocidade em relação a isso? É isso que ele está falando aqui, tá bom? E aí, né, ele vai analisar o do outro corpo, né, que é, antes ele tinha uma quantidade de movimento, ele tinha uma massa e uma velocidade inicial, e agora ele tem uma massa e uma velocidade final, que ele pôs esse linha para definir o final aqui, tá bom? Então, como essas duas quantidades são iguais, e a gente tem que considerar o vetor aqui nesse caso, eles só são vetores opostos, então eu não preciso fazer uma manobra aí vetorial muito complicada, porque eles estão todos na mesma direção, são só vetores opostos. Né? Então, basta eu pegar isso daqui, né, essa partezinha aqui, e coloco ela aqui, ó, e pego essa partezinha aqui, e coloco aqui. E coloco um parênteses também, tá? Então, aí, esse menos aqui, ó, é daqui, então põe parênteses, então coloca aqui. Portanto, se a gente jogar esse menos aqui para dentro, né, vai ficar menos MA vezes VA' mais MA vezes VA. E aí ele joga esse menos VA... o que ele faz aqui? Ele faz uma multiplicação por menos 1 aí e joga uma coisa para um lado e outra para o outro. Vai ficar assim, ó, MA-VA, que é o inicial, mais MB-VB, que é o inicial. Tá? Isso é igual a MA-VA final mais MB-VB final. Só que essa quantidade aqui total... Juliano Bento. Essa quantidade aqui agora é a quantidade de movimento do sistema, total do sistema, inicialmente falando. Então, no início, se eu não analisar agora essa bolinha isolada dessa, que eu fiz aqui e fiz aqui, mas eu analisar o todo, o que era antes, tudo antes e o que era tudo depois, eu vou ver que tudo antes vai ser o quê? Vai ser a massa do primeiro corpo e a velocidade dele antes, aqui, né? Massa desse corpo, velocidade dele antes, mais massa desse corpo vezes velocidade dele antes. Isso aí tem que ser igual a massa desse corpo, velocidade dele depois. Massa desse corpo, velocidade dele depois. Que é exatamente essa análise que ele está fazendo. Quando a gente analisa não bolinhas separadas, a gente analisa
a quantidade total do sistema. Então, a quantidade total inicial do sistema vai ser essa e a final do sistema vai ser essa. Tá? Concluímos, então, que as forças internas produzem variações das quantidades de movimento das partículas que constituem o sistema, mas não produzem variações da quantidade de movimento total do sistema. A quantidade anterior é igual à quantidade depois. Tá? Então, de novo, ó, as forças internas produzem variações das quantidades de movimento das partículas. Por quê? Ó? Aqui, essa quantidade de movimento aqui é diferente dessa daqui. O fim da bolinha do impulso AB, que é a da bolinha A, né, em B, na verdade aqui é da bolinha... isso aqui é a reação do que está acontecendo na bolinha B, né? Ok. Então, o fim da bolinha B menos o início da bolinha B, tá? Não são iguais, porque senão isso aqui daria zero. Então, internamente, eles não são iguais. Mas se a gente considerar o total, aí sim, a análise total disso daqui vai ser igual. Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. O que só ocorreria se as forças externas de resultante não nula agissem nas partículas do sistema. Quando a resultante das forças externas que agem no sistema de partículas é nula, dizemos que o sistema é isolado de forças externas. Tá? Podemos assim enunciar o princípio da quantidade de movimento. Então, se eu tenho um sistema aqui, né, isso aqui está isolado. Então, não existe mais nenhuma força agindo aqui além das duas aqui. Aí a gente fala que o sistema é isolado. Só isso. Tá? A quantidade de movimento de um sistema de partículas isoladas de força externa é constante. É isso que ele está falando. Nesse processo aqui, daqui para cá, não teve alguém, né, mexendo nisso daqui, ou colocando sei lá, um vento bateu, alguma outra força alterou o movimento aqui, tá bom? É isso que ele está querendo dizer. Então, com isso, a gente pode enunciar o seguinte, que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, desde que não haja, desde que o sistema seja isolado. Esse é o princípio da quantidade de movimento, tá? Então, a gente pode colocar isso aqui também, ó. Que a quantidade, né, total antes, no início, vamos por início, né, é igual à quantidade total no fim de um sistema de bolinhas. Tá? Então, isso é muito importante também. Aqui ele não corrigiu o quadradinho bonitinho. Por enquanto, são essas informações aí que a gente está trabalhando. A gente vai estudar isso aqui bem bonitinho quando a gente for fazer exercício, tá? Bom, cadê aqui, gente? Eu perdi isso. Aqui são exemplos, né? Cadê? Aqui. Então, aí ele dá aqui alguns exemplos, né? E aqui tem alguns exercícios que a gente vai tentar fazer a maioria deles daqui a pouquinho, né? Esse experimento aqui, eu aconselho vocês a fazerem, tá? Pega uma bolinha, toma cuidado, isso aqui é perigoso. Eu já me machuquei fazendo isso, né? Pega, por exemplo, uma bola de basquete, se você tiver, obviamente, pega na quadra com a Sandra lá, né? Com a professora. Pega uma outra bolinha, coloca em cima e solta. Você vai ver que se você tiver uma bola menor em cima, melhor ainda. Se você soltar essa bolinha de cima, vai sair com uma velocidade muito maior. Eu vou mostrar um vídeo aqui disso acontecer. Por que que isso ocorre? Eu vou explicar para ele. Vamos só terminar a última parte da teoria, que é a parte aqui dos choques, né? Que é importante a gente deixar claro isso daqui. Então, choques mecânicos. Então, aquilo que a gente acabou de ver foi um choque. Tá? A comida está pronta. Isso aqui que acabou de acontecer foi um choque. Tá? A gente tem aqui algumas análises, que nem eu falei para vocês ali no início desse vídeo, que a gente vai fazer sobre os choques. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai definir é o que é um choque frontal ou unidimensional. Um choque frontal unidimensional é quando eu tenho... outro exercício, é quando eu tenho aqui, né, uma linha. Então, tem uma bolinha aqui e tem uma bolinha aqui em cima, né? Elas pegam e se batem, né, bem de frente ali, bem alinhadinhas. Se eu olhar de cima, como se fosse uma mesa de sinuca,
Tá? Não é, por exemplo, aqui é meio muito pequena. Vamos olhar só as bolinhas. Por exemplo, tem uma bolinha aqui. Aqui é o plano, tá? Esquece agora essa parte aqui. Então eu vou jogar essa bolinha aqui. Ó. Se eu jogar essa bolinha aqui meio de lado, tipo fazendo aqui de lado assim, ó, vou bater nisso daqui, a bolinha no fim, uma vai para lá e a outra vai para cá. Tá? Não é isso que eu quero. Eu quero que haja um choque frontal aqui, ó, totalmente frontal, bem no meio da bolinha. Então eu venho com o taco aqui, bato bem no meio, aí ela vai caminhar e bater bem no meio dessa. Se isso acontecer, é essa análise que a gente vai fazer aqui, tá? O que não foi o que aconteceu no vídeo que eu tinha mostrado aquela hora, que o cara pegou um pouquinho de lado, por isso que a bola saiu de lado, né? Então não é só para você esbarrar na pontinha dela, você tem que pegar frontalmente mesmo, tá? Se você fizer isso, né, a gente chama um choque mecânico aqui, né? A gente vai analisar o choque mecânico do ponto de vista frontal ou unidimensional, que é, a gente está pegando aqui quando os centros das esferas se deslocam sobre uma mesma reta antes e depois da colisão, dizemos que o choque frontal não é. Outra coisa, a conservação da quantidade de movimento. Em muitas situações físicas, o sistema constituído pelos corpos que colidem é considerado um sistema isolado, como a gente falou já, pois as forças externas são desprezíveis em comparação com as forças internas. Portanto, durante a colisão, há conservação da quantidade de movimento. Ele está só definindo aqui que em choques mecânicos, né, a quantidade de movimento final, se o sistema for isolado, né, vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Bom, então a gente vai considerar essa definição que a gente apresentou aqui agora, essa aqui, ó, tá? Quantidade de movimento final, aqui é igual a quantidade de movimento inicial. Final. Nossa, eu não fiz com o negócio. Tá. Okay. Coeficiente de restituição. Aqui é importantíssimo, porque isso aqui vai definir como que vai ser o nosso choque, tá? Gente, de novo, eu sei, essa parte é um pouquinho maçante, mas eu vou ter que ler aqui com vocês para deixar bem claro todos os pontos, tá? O que é esse coeficiente de restituição aqui? Bom, dependendo das propriedades elásticas dos corpos que colidem, a energia cinética total do sistema imediatamente após o choque pode ser igual ou menor que a energia cinética total do sistema imediatamente antes do choque. Está falando o seguinte: pode ser que durante um choque toda a energia cinética de um corpo bata e seja transferida para o outro. Pode ser que essa energia cinética bata e não é transferida totalmente para o outro. Tá? Pode ser que haja perda no processo de energia cinética. Faz um choque, isso gera barulho. Tá? Esse barulho, por exemplo, né, é um tipo de energia que foi transformada de energia cinética para energia sonora. Tá? Então pode haver mudanças aí, tá? Na energia cinética transferida de um corpo para outro. Para caracterizar as propriedades elásticas dos corpos que colidem, define-se a grandeza coeficiente de restituição. Lembra, eu não sei se eu deixei isso claro quando eu falei de força elástica, ali de Hooke, lembra? Que, na realidade, né, quase todos os corpos que a gente estuda são elásticos. Né? Até uma bolinha de... Até uma bolinha de sinuca, que parece muito dura, né, ela tem uma certa elasticidade ali, muito pequena, mas tem. Ela se deforma um pouquinho ali quando há o choque. É claro que é uma deformação quase que atômica, mas, mas existe deformações ali. Existe elasticidade também ali em alguns corpos. É claro que seria muito pequena, né? Uma bolinha de tênis, por exemplo, tem uma elasticidade enorme. Ela foi feita para isso. Uma bola de basquete, uma bola de futebol, uma bola de sinuca, não. Ela é muito robusta. Né? Então, nesse caso, a gente fala que, embora exista uma microelasticidade ali, a gente fala que nem tem elasticidade. Mas a maioria dos corpos tem. Né? Por isso, a gente pode analisar as propriedades elásticas de cada corpo que está colidindo. Depende do quão elástico é esse corpo. Tá? Quem vai medir isso daí, durante o choque, vai ser um negócio chamado coeficiente de restituição. Para isso, como que eles vão definir esse coeficiente de restituição? Como a gente vai definir isso, né? Para isso, vamos considerar um choque frontal entre duas esferas A e B. Antes de ocorrer a colisão, as esferas estarão se aproximando.
vamos indicar por VAP, tá? Deixa eu aqui, vamos indicar por VAP o módulo da velocidade relativa de aproximação. Aí já vai corrigir aqui. Então, AP de aproximação, tá? Entre A e B. Então, lembra o que é velocidade relativa? A gente tem que relembrar um pouquinho aqui. Eu devo ter explicado, mas vamos lá, né? Se, por exemplo, tem um corpinho aqui, tem um carro. Esse carro está com uma velocidade de 100 km por hora. Tá? Eu estou olhando aqui, ó, numa pista de cima, tá? Estou vendo de cima isso aqui. Tem um outro carro aqui que está com uma velocidade de 120 km por hora. Tá? Esse carro está fazendo uma ultrapassagem. Ele está fazendo uma ultrapassagem ainda pela direita, que é errado, né? Mas vamos supor que está tudo bem aqui. Então ele está fazendo uma ultrapassagem. Embora esse carro tenha uma velocidade de 120 e esse tenha uma de 100, tá? Quando esse carro aqui começa a passar aqui, né, ultrapassar esse carro aqui, ele consegue observar várias coisas aqui dentro do carro, porque para esse carro aqui e esse daqui, a velocidade ela é meio deturpada. Porque é como se a gente fingisse que esse carro tivesse parado e esse está passando com uma velocidade só de 20 km por hora. Tá? É como se... Isso se chama velocidade relativa. É quando a gente tem a impressão, se a gente esquecer o mundo externo aqui e fingir que esse carro está parado, que é esse carro aqui, né? A gente vai achar que esse carro... Eu estou tendo a letras, né? A e B, né? A gente vai achar que o carro B está com 20 km por hora e o carro A só está parado. É chamado esse conceito essa noção estranha, né? Da mesma forma que se eu tiver aqui uma pista e tem carros agora, aqui é o A e o B, andando com velocidades diferentes, mesma velocidade, tá? 100 km por hora, e aqui 120, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou achar que, se eu imaginar que esse carro A está parado, é como se esse carro B para o carro A tivesse uma velocidade de 220 km por hora. É por isso que quando você está olhando um carro que está passando no sentido oposto, parece que ele está com uma velocidade muito mais alta do que ele realmente está. É porque, inconscientemente, a gente sempre acha que está parado. E a gente se a gente acha que ele está parado, quer dizer o quê? Que a velocidade do outro carro está 100 km por hora, a gente vai somar a nossa velocidade com a velocidade do outro carro. Então vai parecer que ele está 220. Enquanto que na primeira situação, se a gente achar que nós estamos, por exemplo, parado e tem um carro ultrapassando a gente está a 100 km por hora e o carro está ultrapassando a 120, a gente vai achar, né, inconscientemente que o carro está somente a 20 km por hora, passando e ultrapassando e continuando. Tanto que se um carro tiver a 100 e o outro tiver a 100, você fica olhando as pessoas do outro carro lá como se os dois estivessem parados um em relação ao outro. Tá? Isso se chama velocidade relativa, não é a velocidade real deles. É uma velocidade em relação ao outro, por isso que é relativa. Tá? Se você entendeu bem esse conceito de velocidade relativa, né, é isso que ele vai propor aqui. Ó. Se a velocidade relativa de aproximação entre A e B, né, não, perdão. Vamos indicar VAP o módulo da velocidade relativa de aproximação. Então tem dois corpos aqui. Vamos pôr de cima, tá? Eles estão aqui, né? Uma hora os dois vão se chocar. Então a velocidade relativa entre os dois. Se um corpo tiver a mesma velocidade do outro, a velocidade relativa entre eles é zero, porque nunca um vai chegar no outro. Então alguém tem que ter uma velocidade maior que o outro para haver o choque. Concorda? Tá. As esferas estarão se afastando. Depois da colisão, as esferas estarão se afastando. Vamos indicar por VAF, velocidade de afastamento. Então, VAF aqui, velocidade relativa de afastamento. É a mesma ideia que eu acabei de falar, só que agora é o depois. Então, seria esse exemplo aqui, né? Que é o mesmo exemplo que a gente está trabalhando aqui. Tá? Então, se eu fizesse aqui, esquece os vetores, VA menos VB,
seria a velocidade relativa de aproximação. Se eu fizesse agora VA' menos VB', que seriam as velocidades finais, seria a velocidade de afastamento aqui, em módulo, tá? Porque vamos esquecer um pouquinho o sinal aí, senão vai ficar muito confuso. Então, em módulo seria isso. Quando as esferas A e B se movimentam no mesmo sentido, o módulo da velocidade relativa de aproximação, VAP, ou de afastamento VAF, é dado pela diferença entre os módulos das velocidades escalares das esferas. Então, aquele exemplo que eu acabei de falar é esse exemplo aqui, tá? Quando os dois estão indo no mesmo sentido. Então, a velocidade de A é maior que o de B, então eles vão se chocar. E depois do choque, aí, a velocidade, o vetor A vai ficar menor e o vetor B vai ficar maior. Tá? E eles continuam andando para o mesmo sentido. Tá? Então eles batem e continuam indo para o mesmo sentido, os dois, só que um com velocidade maior que o outro. Ok? Esferas A e B, vamos... Eu preciso muito de colisões elásticas. Cadê o vídeo? Pessoal que nem eu, que fica fazendo teoria só, não faz experimento. Eu acho que o único vídeo aqui mesmo é o que eu vou propor para vocês. Eu tinha um simuladorzinho tão bom, ele sumiu. Enfim, não vamos perder tempo com isso não. Tá. Quando as esferas A e B, agora sim, quando as esferas A e B se movimentam em sentidos opostos, ou seja, um está indo em direção ao outro, aí a velocidade relativa é dada pela soma entre os módulos. Isso eu não deixei claro aqui, né? Mas nesse primeiro caso aqui, a velocidade relativa seria, deixa eu chamar aqui de A e B, vamos pôr assim, ó, VB menos VA. Não vamos pôr módulo. Aqui a velocidade relativa, eu não deixei claro, mas eu falei, né? Ela vai ser a soma, que é VB mais VA. Então, quando está em sentidos opostos, aqui, ó, um é oposto ao outro, é VB mais VA. Quando está no mesmo sentido, é VB menos VA e aqui embaixo VB mais VA. É isso que ele está falando aqui. A aproximação, então, vai ser VA mais VB, e aqui VA' mais VB' mais VA'. Com isso, a gente consegue calcular um negócio que se chama coeficiente de restituição, que é, por definição, a razão entre o módulo da velocidade relativa de aproximação e o módulo da velocidade relativa de afastamento e o módulo de velocidade relativa de aproximação. Então a gente consegue calcular essa quantidade aqui, ó, que é o VAF dividido por VAP. Tá? E daí? E daí é o seguinte, com esse número aqui a gente consegue classificar os tipos de choques que existem e analisar a elasticidade desses choques aqui. Então, vamos ver aqui o primeiro tipo de choque. Se você calcular o E de uma determinada situação e ele der 1, então aqui que é o ponto central, tá? Se você vai lá e calcula a velocidade de afastamento dividido pela de aproximação do objeto e ele dá 1, tá? Quer dizer o quê? Que a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação. Para dar 1 essa divisão, tem que ser os dois têm que serem iguais. Isso só vai acontecer num chamado choque perfeitamente elástico. Tá? O que quer dizer isso? Há conservação da energia cinética. Então, a energia cinética de um corpo foi transferida totalmente para o outro corpo. Tá? Então, por isso que a velocidade de um se um corpo tem velocidade de 2 metros por segundo e o outro tem 1, no final do choque, o outro corpo fica com 2 e o primeiro fica com 1. Então inverte as velocidades se os dois tiverem a mesma massa. Tá? Se os dois tiverem a mesma massa. Bom. A conservação da energia cinética, isso é, a energia cinética total do sistema imediatamente antes do choque é igual à energia cinética total imediatamente depois do choque. Então nesse caso aqui, não vou conseguir escrever aqui, né? Podia, né? Mas não dá. A energia cinética aqui, não identifica.
que faz para ele não ficar tentando corrigir? Se quem souber, vocês me falam, hein? Isso é muito importante. Bom, a gente tem aqui o outro aplicativo, né? Então, choque totalmente elástico. O E é igual a 1, tá? E por isso a energia cinética total do sistema, inicial do sistema total, é igual à energia cinética final do sistema total, né? Isso aqui é total. Tá? Choque perfeitamente inelástico. Nesse tipo de choque, o coeficiente de restituição é igual a zero. Então, aqui, ó. Quando que... Eita. Quando que o E vai ficar zero? Quando a velocidade relativa de afastamento é nula. A única forma dessa fórmula aqui ficar zero é se o primeiro item aqui for zero. Tá? Porque embaixo nunca pode ser zero, porque aí o que vai acontecer? Né? Os dois corpos estão parados, se a velocidade é zero. Né? Estão parados um em relação ao outro, nunca vai haver o choque. Tá bom? E além disso, você não pode dividir nada por zero. Né? Então, se em cima aqui for zero, quer dizer que o afastamento entre eles, após o choque, né, as esferas adquirem a mesma velocidade permanecendo unidas. Então, é mais ou menos assim. Ó. No primeiro caso, vamos supor que um está parado e o outro está em movimento. Um bate e o outro se movimenta. Então, perfeitamente elástico é isso. Toda energia é transferida. Ou os dois batem e voltam com a mesma velocidade. Tá? Um transfere a velocidade para o outro, então V1 e V2. Então, esse bate, transfere V1 para esse e V2 para esse. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, um vem, bate, amassa e tudo vai se arrastando junto. É como se fosse um choque entre carros. Entendeu? Então, se tem um carro parado e vem um carro que bate nesse, esse trambolho todo começa a andar junto, porque não existe mais um corpo separado do outro. Os dois viram uma massa só. Tá? Então, eles viram uma esfera, fica tudo unido aqui. Então, isso é um choque inelástico, ou perfeitamente inelástico. E o último é um choque, aí vem a palavra aqui, ó, parcialmente elástico. Tá bom? Então, aqui no caso do resuminho que eu estou fazendo, né? No perfeitamente, totalmente elástico, esse aqui tem V1 e aqui tem V2. Depois que bate, esse vai ficar com V1, esse vai ficar com V2. Aqui eu estou assumindo que a massa de 1 é igual à massa de 2, tá? Só para ficar mais fácil. Então eles batem e transferem velocidade. Tá? Num choque agora, num choque perfeitamente inelástico, tá? Então aqui vamos supor que está com V1, e aqui está com V2. Eu não desenhei no outro caso, gente, um choque assim, tá? Mas é a mesma coisa. Então quando bate, vira uma coisa só, tá? Andando com uma velocidade final para cá, tá bom? Então eles batem e viram um trambolho só. Isso só acontece quando o E é igual a zero. Quando acontece isso, em termos da energia cinética, né, a energia cinética nesse caso quando a apostila, eu me perco na apostila aqui. A energia cinética aqui nesse caso, né, ela não é conservada, porque ela vai ser transferida. Ela vai, mas ela vai virar uma maçaroca só no final ali, né? Vai ser uma soma de tudo que está acontecendo ali. Então é melhor a gente nem analisar a energia cinética nesse caso aqui. Em um parcialmente inelástico,
Nesse tipo de choque, o coeficiente de restituição assume um valor entre 0 e 1. Então, vai estar um valor intermediário aqui. Ó, tá? Mas não pode nem ser 0 nem 1, porque se for 0 é inelástico, se for 1 vai ser perfeitamente elástico. Então, parcialmente elástico, então seriam as duas extremidades possíveis ali, né? Nesse tipo de choque, o coeficiente está entre 0 e 1. Para os choques perfeitamente inelásticos e parcialmente elásticos, a energia cinética total do sistema imediatamente antes do choque é maior que a energia... Aqui, ó, ele está falando de energia cinética ali, né? Para os choques perfeitamente inelástico e parcialmente elástico, a energia cinética total do sistema imediatamente antes do choque é maior que a energia cinética total do sistema depois do choque. E, portanto, não há conservação da energia. Aqui a gente tem que tomar cuidado com falar que não há conservação da energia. Há conservação da energia, só que ela está se virando um outro tipo de energia. Então essa frase aqui não gostei dela. É melhor a gente não usar ela, tá? Mas o que acontece? Realmente, a conservação da energia naquele sistema, em termos das energias cinéticas, conservação da energia cinética, está certo. Aqui. A conservação da energia cinética não está havendo. A energia cinética no início não é igual no fim, no inelástico e no parcialmente elástico. Tá? Porém, a conservação da energia total, aí sim, ela sempre se conserva, né? Está virando algum outro tipo de energia. Bom? Bom, gente, aqui a gente terminou a teoria. Tá? A gente conseguiu varrer tudo aí. Tem muito exercício para fazer, né? Para a gente desenvolver aí. As próximas videoaulas vão ser só de exercícios sobre esse assunto aqui, tá? Então, o resuminho aqui final, né? É que assim, esse é o perfeitamente inelástico. No parcialmente elástico, vai acontecer a mesma coisa que nesse caso aqui. Só que aí a velocidade aqui não vai ser mais a mesma, tá? No parcialmente elástico, tá? Elas vão ser velocidades diferentes porque vai haver perda de energia no processo. Pode ser que elas saiam muito devagar, ou uma sai rápida, a outra para, mesmo que as duas tenham uma velocidade. Então isso é no parcialmente elástico, tá bom? E eu vou gravar agora, vou pausar aqui o vídeo, vou gravar um vídeo opcional, de eu analisando alguns experimentos que dá para se fazer para explicar tudo isso aqui que eu falei, tá bom? Então até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau.